Temos aqui connosco a Rita, no Instagram é Ana Ritz. Vamos fazer uma apresentação para as pessoas que não te conhecem e depois então começamos a nossa conversa. Adora viajar, tem um emprego daqueles ditos normais em telecomunicações e aproveita então da melhor maneira os 22 dias de férias por ano da melhor forma que consegue. Da paixão pelas viagens surgiu então o seu negócio online a pensar na próxima e hoje é então consultora de viagem. Vamos então se calhar começar por aí, que eu também tenho alguma curiosidade. Começaste em 2022 como consultora de viagem. Fala-nos um bocadinho desse projeto, como é que surgiu, como é que funciona. Olha, como disseste bem, eu trabalho em telecomunicações há sensivelmente 10 anos e apesar de eu gostar muito do que faço, houve uma altura, em meados de 2022, que eu estava, portanto, num sítio onde eu não me identificava não com o trabalho, porque o trabalho é sempre o mesmo, independentemente do sítio onde eu esteja, mas com a envolvência. E eu estava mesmo desmotivada. Apesar de eu gostar mesmo do que fazia, eu pensava, mas porquê? Porque é que eu estou tipo aqui, tipo, é uma coisa que eu não gosto, o que eu gosto mesmo é viajar. E eu sempre que vinha de viagem era tipo um martírio, tipo, vá vou eu outra vez 8 horas. Aquele Tipo. desgosto. E então eu comecei a pensar, ok, então mas se é isto que eu gosto de fazer mesmo, porque é que eu não procuro uma alternativa que me dê dinheiro, digamos assim, falando rápido e depressa, que me dê dinheiro nesse sentido. E a verdade é que até aquele momento ainda eu não sabia da existência da iCligo, não sabia, não conhecia, ou melhor, eu conhecia pessoas que trabalhavam lá, mas muito sinceramente eu não tinha dado bem importância, ok, aquelas pessoas fazem isso, mas ninguém me tinha abordado nesse sentido, eu não conhecia o negócio de maneira nenhuma. E então na altura falei com uma rapariga que fazia disso a vida dela, digamos assim, vá. E trocámos umas palavras, eu na altura nem sequer assistia a nenhuma apresentação de negócio, o que ela estava a dizer, o que estávamos a falar fazia sentido, foi uma conversa que fluiu muito naturalmente e eu pensei, ok, faz-me sentido, ela apesar de ter um trabalho também das 9 às 5, vá, digamos assim, viaja bastante, consegue rentabilizar, eu pelo menos vou arriscar, vou ver o que é que isto dá, se não for para os outros, digamos assim, até porque numa fase inicial eu não pensei que fosse para os outros, foi mesmo, ok, eu gosto de viajar, eu viajo bastante, ganhar dinheiro com aquilo que eu faço já naturalmente. E então eu disse, ok, então vamos lá, seja o que for. Disse para o André, olha, o valor não é muito, é se calhar menos uma viagem, uma escapadinha, eu vou ver o que é que dá. E a verdade é que eu descobri muito mais do que o ganhar dinheiro, porque não é só o ganhar dinheiro, claro que é, mas desde aí tenho viajado muito mais e mais do que viajar mais, tenho viajado melhor. Porque pronto, de facto, rentabilizar as minhas viagens foi o ponto forte, mas depois a verdade é que eu sempre tenho e acredito que as pessoas que viajam muito têm essa questão, que é quando nós viajamos muito começamos a receber imensas mensagens do olha, eu quero ir ali, ajuda-me, olha, eu quero ir tipo a um hotel no Porto, qual é a tua sugestão? Eu pensei, ok, se eu tenho os meus amigos que têm sempre esse cuidado de perguntar, porque já sabem que são sítios que eu até conheço e quando não conheço pesquiso e arranjo alguma coisa boa, porque é que eu não hei de fazer através da minha plataforma? E então o que aconteceu foi, numa primeira, um mês depois, 2 meses depois, eu recebi uma mensagem de uma colega minha a dizer, Ana, eu quero ir para o Alentejo, diz-me um hotel. E eu fiz a pesquisa em 1 minuto, basicamente, e naquele minuto, e a preencher os dados, como se faz numa plataforma normal, eu ganhei sensivelmente 8 euros. E eu pensei, poça, eu acabei de ganhar 8 euros por 10 minutos, que eu estou... Nem foram 10 minutos, mas acabei de ganhar 8 euros só a reservar um alojamento, que era uma coisa que eu já fazia durante estes anos todos, que ninguém me pagou para fazer isto. E eu assim, ok, então se calhar, se eu ganhei 8 euros aqui em 10 minutos, se calhar se eu passar para a minha página do Instagram, que já tinha um número considerável de seguidores, se calhar eu vou rentabilizar de outra maneira. Pronto, e foi assim que nasceu a Pensar na Próxima. A verdade é que a Pensar na Próxima, a página já estava criada há muito tempo, mas eu não sabia bem o que é que eu queria com ela, porque o meu perfil, o Ana Ritz, é o meu perfil pessoal, sempre foi,
Só que depois começou a chegar mais gente e começou a ficar um bocado descontrolado, digamos assim. Então eu queria pensar na próxima, ainda não sabia para o quê, sabia que havia de ter um propósito e é esse o propósito. E surgiu. Sim. E como é que funciona? Portanto, tu já disseste que é da iClickGo, mas tu agora já tens uma equipa, ou seja, já tens pessoas que tu consegues angariar, como é que... Tenho uma equipa, assim, neste momento com 16 pessoas que têm tendência a aumentar, porque eu tenho um lema em praticamente tudo da minha vida, que é, se é bom para mim, é bom para as outras pessoas. E se é bom para mim, se eu ganho dinheiro com isso, a viajar, que é o que a maior parte das pessoas faz, porque eu acho que é muito difícil atualmente de nós... Antigamente, há se calhar 30 anos atrás, 40 anos atrás, era difícil encontrar pessoas de sociedade média-baixa, digamos assim, que viajassem. Neste momento, eu acho que é difícil encontrar pessoas que não viajam ou que não façam escapadinhas. Eu penso, se é bom para mim rentabilizar isso, porque é que não é bom para os outros? Eu estou a ser egoísta, digamos assim, se eu não fizer essa apresentação, essa possibilidade, digamos assim, para os outros. E mesmo que se pense que atualmente já há muitos consultores que já sejam um mercado gasto, digamos assim, acaba por não ser porque, por exemplo, vocês têm os vossos seguidores, têm pessoas fiéis a vocês que veem as vossas coisas todos os dias, que se calhar vão confiar mais no vosso trabalho do que eu agora chegar e aparecer que não me conhecem de lá nenhum e não me seguem, ou se calhar seguem-me há um mês. Portanto, e eu também não tenho os vossos amigos, por exemplo, não tenho a vossa família, portanto é um ramo que está em constante expansão. Portanto, eu acredito mesmo que ver às outras pessoas que é um negócio, porque acabamos por ser, apesar de pertencermos à empresa, o negócio é nosso, tu fazes o que tu queres ao teu ritmo, se quiseres só para consumo próprio, é só para consumo próprio, se quiseres vender, digamos assim, também o podes fazer, e depois funciona como qualquer plataforma, tens um link, se as pessoas reservarem através do teu link, a comissão, digamos assim, acaba por ser para ti, portanto, há muita gente que nem sequer tem trabalho, digamos assim, é só mesmo... É quase como um afiliado? E é mesmo isso. Okay. Nós somos afiliados, digamos assim. Okay? A empresa tem o Renal, portanto está registada no Turismo de Portugal. Nós temos acesso a tudo o que uma agência de viagens tem, todos os operadores, Nivolos, Holiday, tudo, e depois ganhamos a nossa comissão. Portanto, nós quando vamos por exemplo, a uma agência de viagem ou quando fazemos a reserva por qualquer plataforma, alguém está a ganhar uma comissão. Neste caso somos nós que vamos ganhar a comissão. A empresa ganha a comissão deles, nós ganhamos a nossa comissão. É que nós já tínhamos sido abordados várias vezes, mas atualmente temos projetos a mais, temos é que começar não dá, mas nunca percebemos muito bem e é engraçado agora estar a perceber como é que isto funciona. Eu não Só fazia. uma parte. Agora a filosofia que ela estava a ter relativamente do género, é bom demais para não partilhar, é mais ou menos o que eu pelo menos sinto quando estou a partilhar as nossas coisas. Imagina, um restaurante, um alojamento, um mirador, uma praia fluvial. Exato. E depois há muitas pessoas que podem dizer agora estás a partilhar, agora vai muita gente para ali. Se aquilo é bom para mim, claro, seria egoísta. Eu não, claro que depois temos a questão do turismo massivo e tudo mais que destrói inclusivamente o ambiente, como foi em Maia Bay, lá na Tailândia, que teve inclusivamente fechado e tudo. Claro que depois há esses casos. Mas, se eu adoro aquela praia e gosto porque muito... não? Era egoísta da minha parte não dizer, olha, esta praia é altamente, vejam estas fotos. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. Pô. Exato. É isso mesmo. É mais ou menos a mesma... Sim, mas também percebo as outras pessoas do querer tudo facilitado, ou seja... Mas não é, atenção. Aliás, vocês que organizam viagens, nem que seja para vocês, vocês sabem. Um consultor tem muito trabalho, não é só ganhar... É assim, é o ganhar dinheiro, claro que sim, mas para organizar uma viagem requer algum estudo, requer formações que nós temos, ok? Sim, requer muita pesquisa, um orçamento. Por exemplo, imagina, um caso prático, vocês agora querem ir tudo incluído para Punta Cana. Há vários operadores que fazem isso. Nós não fazemos uma única pesquisa na plataforma ou num único operador. São vários, nós temos acesso a vários. Portanto, acaba por não ser um trabalho facilitado. É a tal questão, se calhar quem vê isso é o que as pessoas pensam. As vossas publicações pensam, olha, estão sempre a ir jantar fora, ou estão sempre a ir viajar. Ok, não, o que eu estava a dizer era no sentido de que as pessoas que não publicam o sítio onde estão, imaginamos, estão no Jerez e não partilham aquela piscina ou praia fluvial, ou é do género, também
eles descobriram aquilo, ou foram fazer uma grande caminhada, ou foi por alguma coisa eles Ok. tiveram aquele trabalho. Pesquisaram um blog. Claro, Sim, ou fizeram fizeram o uma seu caminhada, trabalho. e depois as pessoas chegam e isso é onde? Querem tudo De mão facilitado, beijada. mão Sim, beijada, sim, do sim. género, dá Ok. aqui o nome, a morada, tudo, percebes? Sim, E sim, sim, também sim. percebo o outro lado das pessoas que não Yeah. querem partilhar, do género. Sim, Então eu tive sim. tanto trabalho Ok. a chegar aqui Claro e que agora sim. queres que eu te dê isto, tipo, Sim. percebes? Eu concordo e até é isso que nós fazemos, né? Portanto, nós damos tudo às pessoas, tipo, morada, ou sítio e tudo, porque, como ele estava a dizer, faz-nos Faz sentido. sentido partilhar-me com as pessoas, mas também compreendo o outro lado das pessoas que tiveram o trabalho de Claro. pesquisar e chegar lá e não quererem dizer tipo, olha, agora vai lá também. aqui. Eu cheguei aqui sozinho Exato. e vi a paisagem sozinho e agora eu dou-te para ti e tu dás para não sei quantas e eu à próxima vez que chego aqui já está. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o lados. Palácio da Disney em Sintra, por exemplo. Exato, É isso, é isso, é etc. depois- Mas eu também percebi o que ela estava a querer dizer, que acontece muito, por exemplo, com os agentes imobiliários. Por exemplo, as pessoas, ei, cobram um bué de comissão. Vou dar, sim. Mas tem muito trabalho, tem que Sim. andar. Não é só questão, tiram meia dúzia de fotos e metem à venda. Não, depois tem uma base de contactos, tem todo um. Não, e não é só Exatamente. isso, e também não sei como é que funciona com vocês. Se houver algum problema ou alguma situação, portanto, vocês estão sempre a acompanhar a viagem Nós daquela estamos pessoa. sempre a acompanhar. Aliás, o nosso lema, digamos assim, é a mesma questão da consultoria de viagem. Nós acompanhamos desde o momento em que recebemos o pedido de orçamento até ao fim da viagem. E se efetivamente alguma coisa não correr bem, nós somos o primeiro contacto, digamos assim, do cliente. Mas nós temos todo um back-office que suporta se houver alguma questão. É sempre, por exemplo, nós não falamos diretamente com os fornecedores. É sempre o back-office que faz a ponte entre o cliente, digamos assim, e o fornecedor. Ou, no caso, entre um consultor e o fornecedor. Se houver alguma questão, nós temos sempre suporte nesse sentido. Ok, pronto, mas acompanham. Estou sempre em contato convosco, depois a vossa equipa Trata do soluciona. resto, exatamente. Por exemplo, Não um é? transfer não aparece, por exemplo, olha, o transfer não aparece. Eles dão sempre a diretriz, ou, por exemplo, apanham um táxi e mandam a fatura que nós mandamos para o fornecedor, qualquer coisa. É sempre Sim, a resolvido. pessoa não fica dizendo, compraste a viagem e agora ficaste sozinho. Não. Por exemplo, um voo cancelado, pronto, já sabemos que isso será sempre com a companhia aérea, mas somos nós, digamos assim, que temos esse trabalho. Não é só, no caso de vender viagem, nós temos esse trabalho todo por trás. Sim. E também da pesquisa, ou seja, a pessoa está-te a pedir uma viagem, mas depois ou quer adicionar aquilo ou aquilo. Exatamente, Claro, é isso tudo. Ok. E quem quiser juntar-se, portanto, há a possibilidade, como estavas a dizer, da equipa crescer, como é que funciona se alguém se quiser juntar-se, se quiser experimentar? É assim, no caso, nós fazemos 2 apresentações de negócio, à segunda e à quinta. Neste momento, de 15 em 15 dias, fazemos também ao sábado de manhã. À segunda e à quinta, por norma, é ao final do dia, porque é quando as pessoas estão mais em casa. E no caso de ser da minha equipa, também estou totalmente disponível para fazer alguma reunião online ou até presencial, se for o caso de nenhum dos horários ser compatível com o da pessoa. Numa fase inicial, após a inscrição, pronto, são enviados uma série de links com algumas indicações, ok? Que eu auxilio nesse momento e em qualquer outro. Numa fase inicial tem de ser feito um curso, digamos assim, uma coisa simples que nos vai ajudar a perceber como é que funciona a plataforma, como é que funcionam os operadores e como trabalhar, digamos assim, a questão do público. Quais as perguntas que nós temos de fazer para dar um orçamento concreto e ir de acordo com a expectativa do cliente. E essa formação, digamos assim, é mesmo muito importante nesse sentido, porque numa fase inicial é tanta informação, são tantos destinos e depois às vezes as pessoas não sabem bem o que querem. É mesmo importante também ter uma equipa coesa que nos ajude nesse sentido. Portanto, essa formação inicial é super importante, mas depois, ao longo do tempo, há sempre formações, tudo e mais alguma coisa. Nós temos digamos, uma aplicação, que é a escola, que tem praticamente todos os destinos e todas as informações que nós possamos precisar a nível do turismo, que nos ajuda nesse sentido, porque nós somos uma comunidade bastante grande, portanto, neste momento estamos a fazer inclusive internacionalização, e portanto isso acaba por ser importante porque, por exemplo, vocês vão a destinos que se calhar eu não fui, portanto, de alguma maneira me vão conseguir ajudar com alguma informação que eu precise ou alguma zona, por exemplo, específica do sítio onde vocês estiveram que eu não tenho esse tipo de conhecimento. Portanto, para além do habitual Google, nós temos também essa plataforma.
essa plataforma e essas informações são vitalícias, ok? A qualquer momento, eu, por exemplo, agora, passado 2 anos, se eu quiser, posso ir ver uma coisa que já foi dada, digamos assim, há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás. Essa informação fica sempre guardada lá. E depois é isso. Depois, imagina, a partir das primeiras reservas é como andar de bicicleta, vamos cair 50 vezes. Não quer dizer que corram mal, mas é mesmo muita informação para assimilar. Eu, pessoalmente, quando são as primeiras reservas, eu gosto de estar, seja pessoalmente, seja por Zoom, gosto de estar só para explicar o sentido da coisa, digamos assim. Mas depois acaba por ser um processo contínuo e acaba por ser sempre a mesma coisa. O que pode ser mais complicado, digamos assim, é precisamente a questão dos operadores, porque são muitos e nós normalmente o que vendemos mais é efetivamente a plataforma, porque a plataforma junta voo, hotel, transferes, temos até uma parte que é o multidestino, que dá para fazer vários destinos ao mesmo tempo, e temos a road trip, que também funciona, pronto, como sabemos a nível de carro, dá para selecionar logo o carro, dá para selecionar logo os alojamentos e a viagem fica logo feita, toda. Portanto, fica logo tudo. Depois nós recebemos um e-mail com a confirmação. E, por exemplo, esse e-mail de confirmação vem com algumas informações importantes e para quem está a começar de início, digamos assim, pode ser, ok, isto é muita coisa. São muitos grupos de Telegram, são muitas coisas, mas é tudo muito importante. Portanto, numa fase inicial é mesmo muito importante o consultor ter a ajuda do upline. Okay. E a empresa também tem vários eventos? Tem vários eventos, sim. Vim agora de neste fim de semana, foi muito fixe. Nesses eventos, esses eventos normalmente são formações presenciais, mas mais do que ser formação presencial a empresa nasceu em 2015, portanto, na altura não era o que é hoje. Quem entrou hoje tem um caminho muito mais facilitado do que quem começou em 2015. Quem começou em 2015 tinha de ter uma visão clara e acreditar no que alguém sonhou e pensou, eu quero fazer isto, e ainda não, exatamente, não se via. E não se via. A questão é que o que é hoje não se via na altura, então nós costumamos dizer que o caminho agora é muito mais facilitado para quem começa do que para quem começou, logicamente. E então essas pessoas que já estão num patamar mais acima da empresa costumam partilhar a história, como começaram, o que é que aconteceu para chegarem onde chegaram. E isso é muito inspiracional, sem dúvida. Ontem, por exemplo, fizemos Nós normalmente, quando são os congressos, nós temos vários tipos de eventos. Os congressos normalmente terminam com uma prova de superação. Ontem era um corredor de vidro. Pois e nós eu vi o vídeo. Uou! É. Normalmente, confesso que o que mesmo mexeu foi o partir a tábua. Eu por acaso pensei que não conseguia, mas é mesmo um exercício muito demente. Nós conseguimos tudo, só ficamos tipo naquela... Temos muitas crenças limitadoras em várias coisas e a questão do vidro é mesmo isso. Nós normalmente, por exemplo, vocês partem um copo em casa e dizem logo, Tomás, cuidado, não quero que venhas para aqui descalço. Então, por exemplo, isso nós crescemos desde miúdos com... Exatamente, mas aquilo tinha um propósito, era o teu sonho está daquele lado, tu atravessas, ou seja, nós, durante o caminho nós podemos nos aleijar para chegar onde nós queremos. Mas aquilo não tinha mesmo nenhuma proteção, era mesmo vidro? Não, era mesmo vidro puro, sim. E não aleija, é tipo conchas, mas lá está, para quem tem crenças é difícil. Eu, por exemplo, tive 2 pessoas da minha equipa na questão da tábua, uma delas não conseguiu mesmo partir a tábua e para mim, por acaso, foi um bocadinho frustrante porque... Eu depois envio. O da tábua foi um bocadinho frustrante nesse sentido, porque às vezes nós acreditamos nas pessoas e as pessoas não acreditam nelas. Não conseguem ver-se com os nossos olhos. Sim. E eu sabia que ela ia conseguir, mas ela e as crianças dela não conseguiram. Ontem foi das primeiras a dizer, eu vou-me descalçar e vou passar. Eu já sabia que ela ia, mas ela estava tipo, ok, como é que eu vou fazer? Eu disse, vais lá, tu consegues. E ela passou, não vou, ela disse, pá, eu nem acredito que consegui. É verdade. E esses eventos também são muito bons para desbloquear algumas crenças que nós temos, porque neste fim de semana, por exemplo, houve uma frase que é nós somos os outros para os outros. E isso ficou na minha cabeça, porque de facto nós às vezes vemos, os outros conseguem fazer, mas a verdade é que nós somos os outros para os outros. Nós também conseguimos fazer. Às vezes falta-nos a confiança para isso e isso serve para qualquer coisa na vida. Sim, os medos são muito limitadores. Eu acho que o medo é que nos limita, portanto nós queremos fazer ou tudo, mas aquele medo e as crenças, aquilo que já vem de trás e o que é certo e o que falávamos até numa entrevista já anteriormente, a caixa. Sim.
que é a caixa, mas é o viver naquilo, o que aprendemos e o que vimos, e sair daí é, pronto, É difícil. é o incerto, é Mas o ir esses tipo de eventos descobrir. são muito bons porque nunca na vida tu ires partir aqui vidros e posto lá a andar. Sim, Não é? Ou seja, tu estás naquela envolvência com aquelas pessoas que estão todas ali para o mesmo. para o mesmo. Eu acho que o importante é envolver-te de pessoas que estão isso para o mesmo. mesmo. Ter o mesmo mindset. São obrigatórios esses eventos ou Não, não? não, não, não. Não Vai são. quem quer. Ok. Vai quem quer. Por exemplo, ontem só estávamos, nós neste momento temos consultores de norte a sul, ilhas, e até mesmo Reino Unido, França, etc. E só tínhamos 230 consultores, ok? Mas nós, é mesmo um modo que é, quem se envolve tem sempre tendência, olha, eu costumo dizer isto muitas vezes, nós sozinhos vamos, mas acompanhados, Vamos mais longe. exatamente. E isso é então um projeto português. É um projeto português, é uma Pois, empresa Eu portuguesa, disse, sim. percebi. ela disse qualquer Yeah, coisa. eu há bocado É também. uma empresa portuguesa, é muito engraçado. Neste momento, pronto, nós temos sede aqui. Neste momento, eles estão a criar ferramentas para terem sede em Miami e vai ser um aumento muito exponencial. Nós costumamos dizer até que quem quiser apanhar agora o comboio tem de ser agora, porque isto vai ser um TGV mesmo. Pois. E, portanto, tu continuas a ter o teu trabalho e isso Continuo. é o teu extra, mas Sim. tinhas ideia de, portanto, isso ficar a tempo inteiro? Ou- Tenho. Ok. É assim, o meu prazo expectável, pelo menos eu quero que seja, pelo menos nos próximos 5 anos. Ok. Mas, pronto, isso são coisas... Depende de mim e do meu trabalho, mas infelizmente precisas de tempo não é e como- só... pois. Exatamente. Porque neste momento também se torna um bocadinho difícil de gerir, porque as 8 horas no meu trabalho comum tiram muita possibilidade de trabalhar no meu negócio. E depois também a questão do... Imagina, saio às 11 já não tenho tipo aquela energia do olha, ok, deixa-me lá abrir o computador e ficar pelo fazer. menos até aqui à 1 ou 2 da manhã, mas tem de ser feito. Pelo menos para eu conseguir no prazo de 5 anos ter só o meu negócio tem de ser feito. Portanto, lá está, não é assim tão fácil, há todo um processo por trás. E eu tinha aqui a tua viagem favorita, que era ao México. Continua a ser a tua viagem favorita? Continua a ser a minha viagem preferida, sim, porque, olha, eu acho que não encontrei ainda em lado nenhum um povo tão humilde, tão simples, tão feliz com tão pouco, porque é mesmo um choque cultural muito grande e eu acho que isso é, pá, acho que dificilmente, não estou a dizer que seja impossível, porque a minha viagem de sonho, se tudo correr bem, vai acontecer este ano e a minha expectativa está muito alta relativamente também ao povo, mas eu acho que é muito difícil encontrar pessoas como eles. Eles são tipo, esquece. E se calhar foi o teu primeiro choque cultural que saíste assim mais Foi além? também o meu Pois. primeiro choque cultural, sim. Yeah. Saíste assim mais Entretanto, além por fronteiras. exemplo- O nosso primeiro choque cultural não foi de todo nosso. O teu, principalmente, o país favorito. Não, já tínhamos ido a Marrocos, já tínhamos ido à Tailândia. Sim, mas estás a falar da Índia. Sim, tudo foi o meu... O choque cultural até hoje ficou com o choque. Yeah, não. Mas aí eu acho que o que não ajuda muito também não foi pelas pessoas e assim, o facto da comida Sim. de ser muito picante e eu não Pois. conseguir ter uma refeição durante os 20 dias que lá tive, ou quantos dias é que nós lá E o tivemos. nosso spicy não funcionou? Não. Yeah. Ok. Não funciona tipo em lado nenhum porque não é picante, mas é tipo, tem outras especiarias Ok. e aquilo tudo junto, aquilo é picante. Acaba- Mas também, não? É assim, mas tu consegues comer sem... Epá, imagina, a questão é, o picante deles não tem nada a ver aqui com o nosso. Por exemplo, o André adora picante e eu nunca me vou esquecer de um prato que eu nem sei dizer o que é que foi, que ele comeu, que ele estava a comer aquilo com uma enorme satisfação, mas ele estava a transpirar. Pois, Dizia, André, foi tu estás quando a na Índia. transpirar. E ele disse, isto está bem da picante, mas isto é bem da bom. E eu fiquei tipo, poça, nem sequer vou provar, porque eu não consigo porque me tira o sabor do resto da comida. Não Parece co- que estou a não comer dá. tudo igual. Yeah. E então, Mas é um país que Mas queremos come-se. muito ir. Nós nunca fomos lá. Mas nunca fomos. Não. Para aqueles lados nós nunca fomos. Só para Yeah. Cuba. Éramos E para ir, Canadá. mas olha, Para a América não... do Sul. Mas vale a queríamos pena, muito, mas vale a pena. Nunca fomos. E eu também tinha outra questão para ti, que era das viagens low cost, ou seja, com um tempo limitado, portanto, a maior parte viaja e tenta sempre fazer as viagens low cost, mas muita gente faz disso vida e, portanto, é muito mais fácil tu organizares a tua agenda para viajar
se não é agora. Sim. Agora, com 22 dias, como é que tu consegues, ou seja, quais são os teus truques para Olha, conseguires... é assim, os meus 22 dias funcionam muito bem porque eu trabalho por turnos. Ok. Por turnos e com horário rotativo, era o que eu queria dizer. O que é que acontece? Eu não tenho folga ao sábado e ao domingo, ok? E isso também é muito bom pela questão das escapadinhas low cost. Porquê? Porque durante a semana é sempre mais barato viajar. Portanto, eu tenho uma facilidade, por exemplo, imagina, temos voo para Bordeus de terça à quinta-feira, por exemplo, a 10 euros. Eu tenho imensa facilidade em Pois. fazer essa marcação, porque são 3 dias, ou seja, eu posso colocar um dia de férias e os outros 2 de folga, por exemplo. Não sei se é uma Ou possibilidade consigo ou não. trocar as Que era o que me folgas, ter acontecia 3 muito. dias. Yeah. As pessoas Exatamente. diziam, como é que vocês viajam tanto? É Eu isso trabalhava mesmo. por conta própria, eu também era enfermeira. Às vezes ficava ali não sei quantos dias a matar-se É isso. e depois de repente tinha Uma semana Uma semana. inteira É isso que... mesmo. Eu, por exemplo, agora não vou viajar este mês, mas, por exemplo, as minhas folgas este mês estão todas concentradas para o final do mês. Eu, por exemplo, tive agora ao fim de semana, trabalho um dia, tenho mais 2 dias, porque durante a semana, durante o início do mês, desculpa, tive imensos dias a trabalhar seguidos para poder ter estes dias agora para o final do mês. Mas não é só as coisas mais trabalhar por tudo. Exatamente. Claro. Isso é Sim, uma mas mais... é uma facilidade, é uma coisa facilidade, sim, que sem nós dúvida. vivemos com isso. E Pois. depois também o facto, por exemplo, de haver voos de manhã, por exemplo, há voos que chegam a Lisboa, por exemplo, às 10 da manhã. Se eu pedir para vir de noite, é um dia que eu estou em viagem, digamos assim, mas pronto. Eu, por exemplo, quando nós viemos de Nova Iorque, o voo chegou aqui às 10 da manhã, portanto, saiu de lá de noite, nós nem dormimos, e esse dia, por exemplo, eu fui logo trabalhar, saí Pois. direto do aeroporto para o trabalho. Normalmente, esses dias depois da viagem, faço isso imensas vezes. Sério. E ainda em Valência dormimos no aeroporto, porque o voo era para ir tipo às 5 da manhã, ou seja, não ia pagar uma noite para isso. Dormimos no aeroporto, mal cheguei, trabalho. E nunca fizemos isso. Yeah, isso eu não, tentava mas sempre... Eu faço isso. Yeah. Yeah. Só para não gastar um dia de férias ou um dia de folga. Sim, mas depois a pessoa tem Já que, é mau, né, a os pessoa tem que dias... voltar ao Sim. trabalho. Agora imagina o que é do aeroporto para o trabalho. Deve É ser- porque nós fazíamos sempre aquela gestão de ter um dia livre de... Pá, deixámos uma viagem e agora vamos ter que voltar àquilo Mas, que nós por exemplo, não... o meu marido faz isso. Ele pode ficar, por exemplo, a trabalhar em casa. Ele nunca sai do aeroporto para o trabalho. Yeah. Se ele prefere ficar em casa, que fica sempre mais tranquilo e dá para assimilar, mas ele nunca sai direto para o É trabalho. porque A mim não me faz assimilar confusão. aquele regresso de tipo, estava naquilo que eu mais gosto de fazer e de repente estou aqui que pronto, não, eu gosto daquilo que assim faço, não dá para mas pensar muito. tipo, pois, Mas também coisas que tu fazias nos teus estudos também é impensável. sim, pois, Fazer uma noite e dormir um bocadinho em casa e entrar à fazer tarde outra vez, yeah. também não- Pois. Pá, mas são aqueles sacrifícios, era o que isso, se falava, isso aqui é interesses e prioridades que tu tens na Claro. vida e depois vais Já fazendo... tiveste assim em viagem alguma peripécia? Assim, que lembres alguma... Olha, por acaso, assim, peripécia não, mas quando, assim, o episódio mais, tipo, wow, foi quando cheguei a Londres. Na altura nós reservámos um Airbnb, já foi há muitos anos, e quando nós chegámos lá não estávamos a dar, ainda por cima foi tipo a primeira viagem que eu organizei com mais pessoas, portanto eu levei várias pessoas. Quando chegámos lá, o que é que acontece? Primeiro, não estávamos a dar com a morada, ou seja, não, nem foi bem isso. Nós chegámos lá tarde, corremos para o autocarro, apanhámos o autocarro, depois não sabíamos muito bem onde é que saímos mal. Fomos para o metro. Quando chegámos ao metro, o meu inglês é péssimo também. Quando chegámos ao metro, o metro começou a falar connosco. Parecia que, tipo, dentro de 2 segundos iam sair armas por todo lado e nós íamos ser atacados, literalmente. Depois, o André percebe de inglês, disse: não é suposto nós estarmos aqui porque ele está a dizer que não é, que o metro fechou. Ok, nós estávamos no meio do nada, sem saber falar. A única pessoa que falava inglês era o meu marido. Sem saber o que é que falávamos, vamos chamar um Uber. Chamámos um Uber, o Uber deixou-nos supostamente na rua, na morada, mas imagina, o sítio era aqui e o Uber deixou-nos aqui. E nós andámos para aí umas 2 horas, deviam estar menos uns 4 graus, de um lado para o outro, era janeiro, de um lado para o outro, o quarteirão todo. Batemos quase em todas as portas, entramos por portas, porque nós ficámos alojados numa zona em que era esta porta daqui principal abria, e depois as outras portas por dentro, que eram das casas das pessoas, estavam fechadas. E nós não estávamos a saber onde é que era. Entretanto, a minha melhor amiga mora lá, e eu lembrei-me de lhe ligar às 3 da manhã, eram umas 3, já 4 da manhã, e dizer: pá, desculpa lá, mas tu tens de nos ajudar onde é que é a casa, porque nós já estamos aqui há horas.
Entretanto, ela diz, Ana, isso não tem nada a ver com os códigos postais. Em Portugal faz assim, 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 a casa deve ser esta. E mandou a foto. Então nós entramos nessa casa que por acaso estava luz. Batemos e o senhor disse, não, é mesmo aqui a porta do lado. Conforme a gente abre a porta, tipo, o sítio não tinha sido limpo. Nós não tínhamos camas feitas. Estava tipo, alguém estava lá, mas alguém não limpou. Então nós tínhamos comida por todo lado. Camas por fazer, a casa de banho imunda e nós tipo às 4 da manhã a limpar casas de banho, a fazer camas, com sorte eles tinham uma arrecadaçãozita que tinha ainda lençóis por usar, não sei o quê, foi a nossa sorte, então às 4 da manhã nós a fazer camas, a limpar casas de banho, foi tipo assim a peripécia mais, nós chegámos tipo, a sério. Portanto, a plataforma que tu tens, agora tu viajas sempre através daí. Sempre. E sentes que poupas muito, ou seja, tu recebes comissão também da tua própria viagem e, portanto, acaba por ficar sempre mais Sem barato. dúvida. Eu, como vos disse há bocado, este ano vou fazer uma das minhas viagens de sonho e ela foi totalmente paga com o valor das comissões do ano passado. Eu ia perguntar decidi isso, que... ainda não vais divulgar só depois? Ou podemos perguntar qual é que é, não? A viagem? Não, pelo que eu percebi só vai sair depois, portanto posso dizer, é para a Tailândia, sim. Boa, yeah. Eu, pronto, no primeiro ano a minha intenção era efetivamente recuperar o valor do investimento, recuperei logo em meia dúzia de meses. Depois eu pensei, o ano passou, eu disse, ok, então vai ser, agora o foco vai ser, ou vamos à Tailândia, ou vamos ao Japão, ou ao Brasil, mas pronto, o André não me deu a opção de ir ao Brasil. Então marcámos para a Tailândia e até agora ainda não meti nenhum valor da minha carteira. Todo o valor que eu gastei foi de comissões ganhas o ano passado. Para os dois. Já a contar com o alojamento, com os voos, com as excursões, transfer, tudo o que está pago neste momento está pago com o valor que eu ganhei de comissões do ano passado. Boa. Que bom. E vais gostar muito da Tailândia? Sim, nós já lá fomos Eu também umas tenho uma expectativa muito alta, mas... Às vezes isso é que estraga as viagens. Pois é. Mais Sim, vale, tipo, é uma... boa. É porque depois a pessoa pesquisa muito, idealiza muito. Eu às vezes chego a um sítio e acho que já lá tive. Olha, Até ele me faz perguntas e eu sim. disse, olha, pera, mas eu nunca cá tive. Mas pesquiso tanto que parece que já estive naquele sítio Mas porque... isso aconteceu-me em Roma e eu, a partir daí, nunca mais... Eu antes viajava com os restaurantes que eu queria, tipo, tudo. A partir daí, quando eu cheguei a Roma, foi tipo, a viagem... Toda a gente me diz, eu adoro Roma. E eu só penso, eu tenho lá a voltar então para ver com outros olhos, porque eu ia com uma expectativa tão alta que eu fiquei tipo, É muito mau. isto não é nada do que eu tinha visto nas redes sociais, nos influencers, nada. Porque depois as pessoas também acordam às 6 da manhã ou às 5 da manhã para tirar uma fotografia sem gente. E nós chegamos lá e são formigas. Em todo o lado. E também acho que hoje em dia, desculpa, já não há aquilo do tão perfeito, ou seja... Sim. Aquilo que havia muito do acordar cedo ou ficar até mais tarde para ser só tu, hoje em dia já se partilha muito mais o que é real e tudo. Eu prefiro. E a percepção... nas minhas redes sociais prefiro. Sim. Nunca fomos partilhar muito... Não, nem levantar cedo só para... tirar fotos e apagar as pessoas. Eu também não. Eu nem sei fazer e também não... Nunca fomos nada disso. Mas, por exemplo, já em viagem acordamos muito para ir ver pôr do sol, para ir fazer trilhos e não sei o quê. Isso fazemos muito. E já fizemos, inclusive, para não apanhar tantas filas. Sim, claro. Já fomos ao Coliseu, nós já fomos várias vezes a Roma. A primeira vez ficámos 3 horas na fila, por exemplo, a segunda vez entramos. Pois. Ou seja, claro, a primeira vez a pessoa fica, ok, é giro, mas se calhar 3 horas, a segunda vez é top. Pois, nós já fomos, é isso. Eu queria dar uma segunda oportunidade precisamente. Nós já fomos 4 vezes à Tailândia e todas elas... São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas gosto muito, não consigo, não há tipo, isto aqui não foi tão bom, não. Sim, mas acho que a expectativa, acho que a expectativa, sim, não pode ir com uma expectativa muito alta ou achar que vai ser isto ou aquilo. Pronto, a pessoa vai e deixar de ser surpreendida. Sim, que eu é o agora melhor viajo muito dessa maneira precisamente por causa disso. É tipo, olha, vamos nos perder, vamos vendo durante o dia o que é que vai dar, porque gerir expectativas é mesmo... Nós viajamos muito sem planos, ou seja, sabemos para onde é que vamos e não perder, por exemplo, tipo, os focos principais ou os pontos mais turísticos ou alguma coisa que queremos muito. Mas de resto é muito tipo deixar ir. Sim. Porque isso vai-nos permitir... Com crianças também... sim, e precisam do tempo delas. Imagina, vais a Paris e aqui atrás está a Torre Eiffel, mas por acaso te dão um prédio bem alto e tu não estás a ver. Tipo, já que estás aqui... Então, mas é só nessa base, olha, não podemos perder aquilo e aquilo. Sim, também de resto, isso.
Bora. Deixar ir. Yeah. Porque eu acho que torna as viagens muito melhores do que tipo, tenho grande expectativa, Sim. ou tenho que ir obrigatoriamente àquilo, e depois não podes porque está uma grande fila, ou porque agora já não vendem bilhete para aquilo, ai que horror, que dia. Não, tipo, Sim. tu vais ver outra Especialmente, coisa, é sei lá. tipo, é gerir expectativas. É. É isso, está feita a conversa. Tá? Obrigada. Obrigada Muito pelo obrigada. convite.